Olá, voltamos a tratar de direitos da criança e do adolescente. Estamos tratando das medidas socioeducativas, dos direitos dos adolescentes envolvidos com atos infracionais, dos direitos e deveres também desses adolescentes que têm deveres com relação ao cumprimento das próprias medidas socioeducativas, com relação também a responderem aos processos de apuração do ato infracional nas varas da infância e da juventude. Dando continuidade às previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos para o artigo 110 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz lá que nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, a internação do adolescente, ela só pode ser gerada, ser resultante de um devido processo legal. O adolescente vai ter todas as condições de poder, ou deve ter, de se defender, de apresentar provas, de arrolar suas testemunhas, de ser ouvido pelo juiz da infância e juventude. Os seus pais também podem ser ouvidos pelo juiz da infância e da juventude. Então, o devido processo legal deve ser exercido com a defesa técnica por parte de profissional especializado, advogado ou defensor público, e seguindo todos os trâmites processuais, com a defesa prévia. Antes tem a oitiva do adolescente perante o Ministério Público, a audiência de apresentação, a defesa prévia, a audiência de instrução e depois o julgamento. Então, todas as fases precisam ser devidamente cumpridas e o adolescente ter totais condições de se defender diante das acusações. No artigo 111, nós temos lá que são asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: o pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Então, o adolescente tem que tomar conhecimento do que ele está sendo acusado, desde a delegacia, podendo ler o que ele vai assinar, ler o boletim de ocorrência, ler o auto de apreensão. Se ele não souber ler, ele tem que ser lido para ele, para que ele possa compreender qual é a acusação na frente dos seus pais ou responsáveis, ou mesmo do seu defensor. Da mesma forma, ele deve tomar conhecimento na oitiva perante ao membro do Ministério Público, perante o promotor da infância e juventude. Também deve ser dito para ele sobre o que ele está sendo acusado. Na audiência de apresentação, o juiz também vai ler qual é a acusação que está sendo feita pelo Ministério Público, pela polícia, contra o adolescente. O advogado particular também pode pedir um período, inclusive, para que saia da própria sala de audiência para explicar para o adolescente qual é a acusação, para orientá-lo sobre como é que ele deve proceder no processo ou diante da sua própria oitiva. Então, nós temos aí essa previsão. Em alguns casos, o adolescente, quando ele não toma conhecimento no fórum, pode ser designado o oficial de justiça para citá-lo, para que ele tome, então, conhecimento da acusação. Vai ser lida aquela acusação para ele, e para ele ter total compreensão e condições também de se defender diante daquelas acusações. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas, testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Ele vai participar das audiências, além de ser ouvido, ele vai ouvir o que dizem as vítimas, o que dizem as testemunhas, ele pode arrolar as suas testemunhas, ele pode produzir provas, se tiver vídeos, por exemplo, que mostrem que no horário que ele está sendo acusado do ato infracional, do crime, ele estaria em outro local e não naquele onde a polícia diz que ele estava.
ele pode apresentar testemunhas, álibis, pessoas que provem que ele também estava em outro local, ou que ele não tenha tido aquela conduta, ou que ele agiu, por exemplo, em legítima defesa. Tudo deve ser colocado, e todas essas possibilidades o adolescente deve ter para poder se defender diante das acusações. A defesa técnica por advogado ou por defensor público, que vai acompanhar a própria oitiva perante o Ministério Público, vai acompanhar o adolescente na audiência de apresentação, inclusive se não tiver defensor, advogado na audiência de apresentação, o ato se torna nulo, acaba viciando todo o processo. Também ele vai ter a sua defesa prévia feita pelo seu defensor, pelo seu advogado, e nas demais fases também do processo, nas audiências, o advogado vai fazer perguntas para as vítimas, para as testemunhas, para o próprio adolescente, quando for ouvido. Depois o advogado vai se manifestar nas alegações finais. Então todas as fases precisam aí ser cumpridas com a defesa técnica por parte do advogado, nas mesmas condições da acusação, da promotoria de justiça, da promotoria da infância e juventude. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Quem não pode constituir o advogado da sua confiança, um advogado particular, pago, ele tem direito a ser defendido por defensores públicos ou por advogados nomeados por meio de convênio com a Ordem dos Advogados, nomeados pelo próprio juiz como uma espécie de advogado dativo ou ad hoc para fazer a defesa do adolescente. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Então, todas as fases ele tem que ser ouvido também, tanto na delegacia, pelo delegado e pelo escrivão. Antes, até quando está na rua, quando o policial faz a apreensão, faz a captura, ele também deve ouvir o adolescente, o que o adolescente tem a dizer sobre aquela acusação, sobre aquele flagrante, sobre aquela situação. Depois, na delegacia, tem que ser ouvido pelo escrivão, pelo delegado. Depois, pela promotoria de justiça na oitiva. E nas audiências também, o direito de ser ouvido pelo juiz da infância e da juventude. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Os pais ou responsáveis devem sempre acompanhá-lo na delegacia, acompanhá-lo nas audiências, em todas as fases do procedimento, na oitiva perante o Ministério Público também devem acompanhar, devem estar presentes. Verificada a prática de ato infracional, nós temos então o artigo 112, que mais especificamente trata das medidas socioeducativas. Os artigos anteriores tratam dos direitos e das garantias e do processo também de apuração da prática de ato infracional. Verificada então a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, sendo julgado, sendo aí o que nós chamamos de condenado, ele pode receber uma dessas medidas socioeducativas. O juiz da infância e juventude vai aplicar uma dessas medidas socioeducativas, desde uma advertência. O que é uma advertência? Chamada de admoestação verbal. Então, o juiz vai alertar, dizer, né, as consequências do ato infracional, dos riscos que o adolescente corre também estar envolvido com atos infracionais, dos riscos para a sociedade, e vai então adverti-lo que das próximas vezes, dependendo então da gravidade do ato infracional, é claro que a advertência é em atos infracionais de menor gravidade, de menor relevância, um furto de comida, por exemplo, então o juiz vai
advertir o adolescente da conduta errada que o adolescente teve, dos riscos que ele está gerando para a sociedade e para si próprio, em razão das suas condutas, e de que no futuro ele pode sofrer consequências mais drásticas, até ser privado da sua liberdade. Então ele será advertido, assim como os seus pais também estarão presentes nesse momento da advertência. Os pais podem ser também, de alguma forma, advertidos, ouvidos com relação à necessidade também de estarem mais atentos ao seu filho, verificar se ele está matriculado em escola, se ele participa de atividades socioeducativas, de contraturno escolar, de outras atividades que sejam necessárias, se a família precisa de encaminhamento para programas sociais. Então, a advertência faz parte aí desse processo aí de diálogo e de mostrar os equívocos, os erros, o crime, o ato infracional cometido pelo adolescente. Obrigação de reparar o dano, em casos em que a reparação do dano é possível. Um muro pichado, por exemplo, é um caso de reparação de dano. O adolescente pode ser obrigado a ir lá e pintar o muro que ele pichou. Então são situações, quebrar uma vidraça, por exemplo, de um local particular ou de um local público. Então ele ser obrigado a ressarcir aquele dano que ele cometeu. São algumas hipóteses de reparação de danos previstas na legislação. Então a obrigação de reparar o dano pode ser uma das medidas socioeducativas aplicadas. Prestação de serviços à comunidade pode ser aplicada para o adolescente comparecer em escolas, em hospitais, geralmente em finais de semana ou um dia da semana, para ele prestar um serviço comunitário, para ele estar aí contribuindo com atividades comunitárias e poder estar refletindo sobre o ato infracional que cometeu, sobre o crime que ele cometeu. Além da prestação de serviço à comunidade, ele também tem um acompanhamento da equipe responsável por orientá-lo, dos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Existe uma equipe técnica multidisciplinar vinculada aos programas que gerenciam a prestação de serviços à comunidade. Então ele pode comparecer para outras atividades também de orientação, reuniões, palestras, outras atividades, além da própria prestação de serviços à comunidade, que vai ser estipulada para ele uma vez por semana, duas, etc., em escolas, em hospitais, em entidades públicas ou da sociedade civil conveniadas com o poder público, para que ele preste o seu serviço comunitário. Desde que, claro, esse período do serviço comunitário não pode prejudicá-lo nas atividades educacionais. Ele não deve também ser obrigado a sair de um estágio, a sair da aprendizagem, a sair de um trabalho a partir dos 16 para prestar o serviço. Tem que ser compatível também com as atividades dele, com a frequência escolar, com as demais atividades que ele já realiza. Mas nós temos aí, entre as medidas socioeducativas, também a prestação de serviços à comunidade. O outro caso é a liberdade assistida, que acaba sendo uma das medidas mais aplicadas. A liberdade assistida, assim como a prestação de serviços à comunidade, são vinculadas aos centros de referência especializados da assistência social, executados diretamente pelos CREAS, esses centros de referência especializados da assistência social, ou por organizações não governamentais referenciadas, supervisionadas pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E o programa de liberdade assistida, no programa ele vai ter
o seu orientador, o seu técnico responsável, o seu educador responsável. Ele vai ter uma equipe técnica também de referência. Geralmente os programas têm equipes multidisciplinares, com psicólogo, assistentes sociais, pedagogos, além dos educadores sociais. E essa equipe, então, que vai atendê-lo, vai orientá-lo, ele vai participar de reuniões semanais ou de 15 em 15 dias, de palestras, atividades em grupos, atividades envolvendo as próprias famílias. Esse orientador também vai procurar matriculá-lo na escola ou orientar os pais, e se os pais tiverem dificuldade, o orientador também pode contatar o conselho tutelar, a diretoria de ensino, a direção da escola, para garantir a matrícula desse adolescente. Esse orientador também vai buscar possíveis vagas de emprego, de estágio, de aprendizagem para esse adolescente. Ele vai contribuir para que esse adolescente ele saia daquela dinâmica de situação de risco ou de envolvimento com atos infracionais. Vai contribuir para a inclusão social desse adolescente, para a inclusão educacional dele, e vai orientá-lo sobre o próprio ato infracional, sobre as consequências do ato infracional, e vai facilitar o acesso dele para serviços públicos, educacionais, de saúde, de assistência social, exatamente visando a sua reeducação, a sua ressocialização, a sua inclusão familiar e comunitária, o restabelecimento também de vínculos familiares, se for necessário. Esse mesmo trabalho feito na liberdade assistida também pode ser feito e deve ser feito com relação à prestação de serviços à comunidade. Inserção em regime de semi-liberdade. Na semi-liberdade, em geral, o adolescente dorme numa unidade de internação e durante o dia, se ele tiver matriculado na escola, e tem que estar matriculado na escola, ele vai para a escola. Então ele sai da unidade de internação e logo cedo vai para a escola. Se ele estiver fazendo estágio, ou como aprendiz, ou trabalhando a partir dos 16 anos, ele vai trabalhar no período da manhã ou da tarde, e à noite ele volta para essa unidade onde ele vai apenas dormir. Esse é o regime de semi-liberdade. Existem casos em que os adolescentes fazem atividades durante o dia, tem escola, cursos profissionalizantes numa unidade de internação, e à noite eles dormem nas suas casas. Então pode acontecer também essa outra forma de semi-liberdade e com autorização da própria justiça. E a internação em estabelecimento educacional. A internação é a privação de liberdade, como nós temos aqui em São Paulo as unidades da Fundação Casa, no Rio de Janeiro as unidades do Degase, e isso depende de cada estado. Nós temos as unidades de internação, as instituições, as fundações que gerenciam esses serviços relacionados à internação, à privação de liberdade dos adolescentes. Podem ser aplicadas as medidas de proteção que são previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós dissemos antes. Pode-se aplicar só uma medida de proteção para o adolescente, ao invés do juiz aplicar medidas socioeducativas, em razão da pouca gravidade, por exemplo, do ato infracional. Pode ser, num caso de furto famélico, por exemplo, de um furto de comida, se aplique medida de proteção ao invés de se aplicar uma medida socioeducativa. Então, esse artigo também prevê isso, a aplicação das medidas de proteção, que o adolescente seja, e junto com sua família, inserido em programas de geração de renda, em programas de assistência social, em programas como o Bolsa Família, programa de erradicação do trabalho infantil,
entre outros programas, ou se o adolescente for envolvido com drogas, com alcoolismo, em tratamentos especializados para isso, através dos próprios centros de apoio psicossociais, ou em casos mais excepcionais, até a internação para tratamento de drogadição ou mesmo de alcoolismo, mas claro que essa internação tem que ser baseada em laudos médicos, não basta ser apenas uma decisão do juiz da infância e juventude sem uma base científica, sem uma base na medicina. A medida aplicada ao adolescente leva em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. O juiz, ao definir qual a medida mais adequada, ele vai ter que fundamentar, motivar, justificar e vai ter que colocar essa questão da capacidade do adolescente cumprir determinada medida e vai ter que relacionar com as circunstâncias e a gravidade da infração para justificar por que ele está aplicando determinada medida socioeducativa. Em hipótese alguma e sob nenhum pretexto será admitida a prestação de trabalho forçado. Então, o trabalho forçado, o trabalho escravo, por exemplo, obrigar o adolescente todo dia a trabalhar na construção civil, na construção de prédios, isso não está previsto na legislação e claramente não pode ser aplicado pela vara da infância e juventude, nem trabalho em carvoaria, nem outro tipo de trabalho que possa ser prejudicial à saúde do adolescente. Então, levando em conta a proibição de trabalho infantil para menor de 18 anos em condições de insalubridade, trabalhos noturnos, etc. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Então, quando os adolescentes têm doenças, têm deficiências mentais, distúrbios psiquiátricos, eles precisam ter um tratamento especializado. Eles podem ser incluídos nas unidades comuns de internação para adolescentes, mas eles vão ter que ser supervisionados, amparados e atendidos por profissionais especializados, psiquiatras, médicos, entre outros, para que ele tenha total acompanhamento, fisioterapeutas, para que ele tenha total acompanhamento de acordo com as suas necessidades nesses casos. Temos então o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre cada medida socioeducativa. Como nós dissemos com relação à advertência, a advertência está lá no artigo 115, a advertência consistirá em uma admoestação verbal. Essa palavra admoestação é até mais difícil de compreender do que a própria palavra advertência, mas então o juiz vai fazer uma explanação, vai falar sobre os erros que o adolescente cometeu, os riscos daquela conduta que ele teve em se envolver com o ato infracional e das possibilidades que ele tem daqui para frente de educação, de inclusão social, ou também falar das possíveis consequências se ele continuar praticando atos infracionais. E será reduzida a termo e assinada pelo adolescente na presença dos seus responsáveis. Então vai ter lá também, além do juiz falar, ele vai colocar em ata e o adolescente vai assinar aquela ata dessa audiência em que foi aplicada a advertência como uma medida socioeducativa. Reparação de danos. Se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, como nós citamos, quebrar uma vidraça ou uma pichação, a autoridade judiciária e o juiz pode determinar, se for o caso, que o adolescente restitua
a coisa, ou ele então pague pelo prejuízo que ele realizou, ou ele vai lá e pinte um muro que ele sujou, que ele pichou, promova então o ressarcimento daquele dano, ou de outra forma compense o prejuízo que a vítima teve. Essa é então a reparação de danos prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços comunitários, está no artigo 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, prevê lá que a prestação dos serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, então ela dura no máximo 6 meses, junto a entidades assistenciais, entidades da sociedade civil, conveniadas com o poder público, ou mesmo que não conveniadas, mas que prestem um serviço relevante para a sociedade, hospitais também, escolas, creches, outros estabelecimentos, assim como programas de interesse comunitário ou de interesse governamental. As tarefas serão atribuídas ao adolescente conforme suas aptidões. Então, dependendo do adolescente que já fez algum tipo de curso profissionalizante, do adolescente que trabalhava antes de responder pelo ato infracional num buffet, que trabalhava na recreação com crianças e adolescentes. Então, vai levar em conta também a experiência que aquele adolescente já tem, devendo ser cumpridas em jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos, feriados ou mesmo em dias úteis, mas que não prejudique a frequência na escola ou a jornada normal de trabalho que o adolescente já tem, ou como aprendiz, ou como estagiário, ou mesmo no trabalho formal comum a partir dos 16 anos. Liberdade assistida no artigo 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A liberdade assistida, então, será adotada sempre que se afigurar, sempre que se demonstrar a medida mais adequada para o acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente. A autoridade judicial designará, então, uma pessoa capacitada, orientador, para acompanhar o adolescente, acompanhar o caso dele. Essa pessoa pode ser recomendada, vinculada a uma entidade social ou ao programa de atendimento ou mesmo ao centro de referência da assistência social. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou mesmo substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e também o defensor. Então pode haver a prorrogação, prazo mínimo de 6 meses, pode ser prorrogado por mais 3 ou até por mais 6. Pode ser revogada também, se ficar demonstrado pelos relatórios de acompanhamento que o adolescente já assumiu uma maturidade ou que tem desempenhado uma ótima atuação nesse período de liberdade assistida, durante as orientações, durante as reuniões, durante as palestras, durante as atividades coletivas, individuais e familiares. Então, terminamos nesse item sobre a liberdade assistida e retomamos na próxima aula. Continuaremos a tratar da própria liberdade assistida e das demais medidas socioeducativas previstas aos adolescentes acusados de atos infracionais. Até nossa próxima aula. Obrigado.